Beleza. Eu não sei se o Rubens lembra que o pastor falou por último aí. Conseguiu lembrar, Rubens? Seu áudio está fechado. Né? Beleza. Então, enquanto você vai colocando o ar, eu vou falar um pouquinho aqui, que já está ao vivo, né? Para não ficar paradinho aí. Então é isso. Eu estou gostando do bate-papo, estou achando super interessante, né? Também não vamos nos prolongar muito, né? Pena que foi muito rápido o papo. Mas não vamos terminar agora, vamos só concluir, né? Tanto o que o Flávio perguntou aí, o Rubens vai fazer a réplica dele também, em cima do que foi dito. Mas eu vejo assim que é uma, como é que eu posso dizer, eu estou aí, um bate-papo muito legal, né? Em cima do Rubens e o pastor, e a gente vê que é fácil analisar, né? Tanto a parte de um como a parte de outro, né? A gente vê que tem como analisar, e dentro de tudo que foi falado, é fácil você observar dentro da própria Bíblia, né? Que está também escrito, e fazer um paralelo de tudo, né? E o interessante também das coisas é você estar, como é que diz, estar não só analisando, né? E lendo o contexto de tudo, né? Lendo o contexto, né? E não é só a gente pegar um versículo ali e tal. Por isso que eu falava no início, eu não gosto de deixar um versículo apenas para a pessoa ler e ficar naquilo mesmo. Eu gosto que a pessoa leia o contexto inteiro, né? Leia tudo que se fala daquele versículo, vamos dizer assim, né? Se a pessoa te dá um versículo, você lê antes e depois, vai com facilidade entender o que é que está sendo dito ali. Né? Então, é muito fácil. Então, enquanto o Rubens vai dando um ok para poder... Já está ok, Rubão? Pronto, eu só ia rapidamente, só, Rubens. Voltar lá atrás, a questão da igreja, que foi fundada no Brasil, né, em Santa Bárbara, no ano de 10 de 9 de 1871, né, em Santa Bárbara. E os missionários que foi citado aí, depois o pastor vai pesquisar, eles não fundaram a igreja, não, pastor. Eles podem até ter vindo aqui para o Brasil, mas não fundaram. Quem fundou foram justamente esse pessoal, pastor Robert Porter Thomas, né, que fundou daqui. Claro, você pode usar no Google, que for mais fácil, está tudo bem explicadinho, da onde eles vieram, quem mandou, tudo, o primeiro culto, né, eles fizeram, onde foi feito o culto. É muito fácil achar isso. Bom, vamos voltar aqui, o Google já está tudo ok. Se ele lembra ainda, o que o pastor falou por último, pode falar. Em primeiro lugar, pedir desculpas a vocês e também ao pessoal que está assistindo, porque eu tenho que clicar num monte de botão, cara, para poder tá no ar, né? E esqueço, às vezes, de clicar na minha própria câmera, igual agora, para poder aparecer ali, enquanto eu falo. Então, é muito difícil fazer hangout assim, e o YouTube tá 1 semana e meia já com esse problema sério, cara. Tanto que você tem que botar o sentido em muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu cliquei sem querer aqui no parar a transmissão, e foi onde parou, peço desculpas. O assunto que rolou por último, né? Eu penso que foi o seguinte, quando você precisa de uma coisa, por exemplo, por que eu estou usando óculos? Porque eu preciso. Se eu não precisasse do óculos, eu não usaria. Tá certo? Precioso para mim é Jesus. Não é assim que a gente canta? Precioso para mim é Jesus. Então, precioso para mim, o que eu preciso é do Messias. Eu não preciso estar numa denominação para obter a salvação. A Igreja Batista, ela é diferente, as outras pregam, você tem que ter o melhor dessa terra aqui mesmo. É a doutrina da prosperidade. Aí você precisa estar na igreja para ter as coisas daqui, que não vai ter nada, é mentira deles. A Batista prega para a pessoa ser salva. Ao chegar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, qual destino há de ter sua alma? Qual será no futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Quer dizer, fala de salvação, fala de vida eterna. A pregação da Batista é essa, salvação, vida eterna, né? Esse tipo de dialética. Só que, para ter a salvação, para ter a vida eterna, não precisa passar nem pela Batista e nem por religião nenhuma. Então, é isso que eu defendo. Você não precisa ter um pastor aqui na terra, porque só um é vosso pastor, a saber, o Pai que está no céu.
Tá certo? Então, para que arriscar errar se você pode andar certo? Você vai andar pela cabeça de outra pessoa, tá arriscado errar. Se você pode andar certo, ande certo. Não é pela cabeça do Rubens, é pelas escrituras. Lá está escrito. Quando o irmão fala que Paulo falou de salmodiar e tal, lê lá, uns aos outros. Não é cantar para Deus, não. Está triste? Cante um cântico. O irmão está alegre? Ria com ele. É esse tipo de dialética. E ele fala, tenhais cânticos espirituais. Só que o espírito, para o protestante, ficou, vamos dizer assim, sufocado pelo físico. Quando fala espírito para o protestante, o que está na mente do protestante é o que ocorre na igreja, ou de acordo com o que a igreja evangélica ensina, a denominação. Isso é espírito para eles. Eles não sabem que espírito é aqui, ó, no entendimento. Então, cânticos espirituais são cânticos daquilo que a pessoa tem a consciência verdadeira, correta. Não é aquele cântico que fica lá na frente cantando e algumas vezes fala coisa contrária ao Criador. Tem uma música que não é mais nova que fala: o meu Deus é Deus de perto e não de longe. Pô, na Escritura está claro, acaso sou eu só Deus de perto, não também de longe? Jeremias. E outras aberrações que as músicas falam, essas músicas que dificilmente vai falar a coisa certa. Até essa que eu cantei, hoje tu tem a escolha. Cara, quem disse isso que é hoje? Que prepotência é essa que um homem que faz cocô igual a gente, que é humano, marca o dia do culto e agora na hora do culto que é a chance? Hoje tu tem a chance, amanhã pode ser muito tarde, a chance de quê? De ingressar na Igreja Batista, que esse culto canta-se muito na Batista, mas a chance de ingressar onde estiver cantando esse culto, naquela denominação. Ninguém fala para o povo, eu queria que falasse, eu queria que os pastores falassem. Irmãos, vocês podem ser salvos sem ser evangélico. Vocês podem ser salvos sem estar aqui na igreja, porque quem morreu por vocês foi o Messias, não fui eu. Não foi o maçom que idealizou a igreja, a denominação. Quem morreu por vocês foi o Messias. Então vocês podem ser salvos sem frequentar igreja nenhuma. Eu queria ver algum pastor pregar isso. Ô, pastor, agora a pergunta do pastor. Eu vou perguntar pessoal, pastor Flaviano, algum dia o senhor pregou sobre quem comprou Jesus? Já fez uma pregação assim, um esboço? Hoje na igreja eu vou pregar sobre quem comprou Jesus. Não, eu pediria, você antes de responder essa pergunta, a minha fala foi cortada. O pessoal está me avisando aqui que a minha fala foi cortada na hora que eu estava falando. Então eu prefiro voltar no assunto que nós estávamos, depois eu respondo isso aí. Tá certo? O que acontece? Você estava dizendo que, e continuou dizendo aí, depois você mudou, que a gente pode cantar. Você até cantou alguns cânticos aí. E citou esse cântico aí, que é um cântico antigo e muito lindo. E não você me falou agora. Porque você falou agora, que você tinha dito que não era para cantar. Só que você cometeu outra aqui. O Salvador nunca pediu para cantar. Não, o Messias nunca mandou a gente cantar para ele. Essa é a minha palavra. O Messias nunca mandou, pediu para cantar para ele. Foi isso. Agora, daí dizer... Só um detalhe. O senhor está colocando palavra na minha boca. O senhor está dizendo que eu estou dizendo que não é para cantar. Eu não falei isso hora nenhuma. Você disse que o Salvador não mandou cantar, não é isso? Não mandou cantar para ele, nem pediu. Confirma, então? Confirmo que o Messias nunca pediu para cantar para ele. Ok. Eu entendo. Agora, nós acreditamos na Bíblia. Nós seguimos a Escritura. E a Escritura manda louvar o Senhor. Eu cito o Salmo 150. Salmo, você sabe que salmo é louvor. A própria palavra salmo. Olha o equívoco que você cometeu aí para a gente louvar o homem. Você olha o contexto de Paulo lá, você falou que é para os irmãos louvar o homem. Porque você diz que salmo e hino é para o homem. Como é que se explica isso? Eu louvar, elogiar, no sentido de engrandecer um homem. Olha, eu vou dizer o seguinte. Eu não disse em momento nenhum aqui que eu preciso de igreja para ser salvo. Agora, eu vivo como salvo no meio da igreja.
seja numa denominação evangélica, seja no meio dos irmãos que se reúnem na praça, seja no meio dos irmãos que se reúnem no hotel, seja no meio dos irmãos que se reúnem no cemitério. Se eles estiverem em nome de Cristo, em nome do Messias, eles são salvos. A minha palavra e a minha crença é essa. Para ser salvo, hoje tu tens escolha. Não é para entrar para a igreja, Rubens. Na verdade, é para entrar para a verdadeira igreja, que é a dos salvos. A denominação, não. Não é isso que o hino diz. Amanhã você pode morrer e não entrar na vida eterna. É isso que o hino diz. Até nisso você está tentando mudar para quê? Para colocar os irmãos que estão ouvindo, talvez os seus seguidores, porque os que estão caminhando comigo e aprendendo comigo não vão cair nesse papo. A Bíblia nos orienta a reunir, a nos congregar. E isso não tem como, se você segue a Escritura, porque para mim a Escritura não é unicamente as palavras do Salvador, porque você mesmo disse isso. Se o Salvador disse, vá lá e pregue o Evangelho, a pregação do Evangelho é aquilo que o Salvador mandou fazer. Então, uma coisa, eu quero que todo mundo que está me ouvindo ouça. Você não precisa estar numa igreja evangélica para ser salvo. Outra coisa é, como vou viver como salvo? Olha a diferença. É muito diferente. Apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Quem te pede para colocar livro no nome de oração são dominadores, porque o evangelho não prega isso. Quem te fala, se você pagar aqui e der dízimo aqui, eu vou colocar seu nome na oração, é dominadores, não é a igreja que diz, a verdadeira igreja que diz isso. Eu vivo como salvo junto com outros salvos. E ali eu edifico e sou edificado. Eu acrescento e sou acrescentado. Independentemente do local. Independentemente do local. Ok? E Rubens, respondendo sua pergunta sobre a pregação. Eu não sou pentecostal, meu irmão. Não prego, na maioria das vezes, pregações temáticas. Negócio de capona. As 5 pedras de Davi. Eu gosto de ler o texto. Textual puro. Textual puro, o máximo que eu faço. Máximo. É por inferência. O máximo. Mas eu gosto de uma pregação expositiva em textual puro. Temático, isso aí, fica pondo nome de pregação. 5 pedras de Davi. Isso aí é lá no meu pentecostal, neopentecostal. Eu não pratico isso, não, tá? Isso é Priscila Malafaia que gosta disso, pastor. Priscila Malafaia adora. Olha aqui, ó. O que o senhor citou, eu vou ler, tá bom? O senhor citou, eu vou ler. Vamos ver como está escrito. Será que vale o que está escrito ou o que é citado? Vamos lá. Falando entre vós, em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Criador no vosso coração. Não é na boca nem na língua, é no entendimento. Tá certo? Olha lá o texto completo. Falando entre vós em salmos, cantando entre as pessoas, não é louvar a Deus cantando, cara. E hinos, cânticos espirituais, aqui, ó, no entendimento. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Cantando no coração. Sabe o que é cantar no coração? Não é liturgia religiosa. Agora eu quero ler Amós, pastor. Amós é profeta do Criador? Devemos dar crédito a que Amós falou? Devemos credibilizar Amós? Ou o que Amós falou é para jogar fora? Tá aqui, ó. Eu odeio e detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Olha aí, ó. Leia junto comigo aí quem puder, ó. Olha lá, ó. Eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões. Tá vendo? É que eu não consigo ler. Não aceito animais, não aceito... parem com o barulho das suas canções religiosas. Olha aqui, ó. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Olha aí, ó. O Criador muda? Se o Criador não muda, eu acho que isso aqui está valendo, né? Depois você lê em casa aí quem tem a Bíblia. Ó. Isso aqui é a Bíblia Sagrada de Jerusalém, ó. Tá certo? É a nova tradução na linguagem de hoje, ó. É da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia Protestante. Bíblia Protestante, olha. Parem com o barulho das suas harpas. É que ali eu vejo o contrário, eu não consigo ler olhando para lá. Parem com o barulho das suas harpas. Não quero mais ouvir a música das harpas. Em vez disso, quero que haja justiça, como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como o fio que não para de correr.
Aí, em troca disso, faz o quê? Faz culto, seja religioso? Não. Em troca disso, que seja honesto com as pessoas, que sejam bons, que é o que o Criador mandou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu amei a vós, assim vós também amai-vos aos outros. Agora, por que eu vou continuar cantando para Deus, se ele falou que não quer que eu cante? Ah, mas foi Amós, espera aí, o pai dele, Isaías, também falou o mesmo. Ah, aliás, o filho dele, o filho de Amós, Isaías, falou o mesmo. Ah, e Zacarias, filho de Amós, falou o mesmo. E outros profetas falaram o mesmo, igual Jeremias. E tantos outros falaram o mesmo. Que o Criador não se agrada disso, de culto, de religião, de religiosidade. Ele quer o quê? Que a gente faça bem às pessoas, que trate as pessoas bem, que ajude sempre que puder, nunca atrapalhe, que tenha um bom convívio. É o que ele pede. Está escrito que mais pede o Criador a vós, senão que pratique a justiça, que haja bem com os irmãos, que seja honesto. Está escrito se eu não me engano, em Miqueias, né? O que mais lhe pede o Criador, senão isso? Né? Então, o Criador pediu onde para mim ir para a Igreja Batista? A casa dos maçons, criada por maçons, que vai fazer um obelisco, já fez, sei lá. Está aqui o vídeo, ó. Se alguém achar que eu estou exagerando, eu deixei aqui separadinho aqui o vídeo que eles pedem o maçom. Agora eu não sei onde está por aqui. Ah, tá aqui. Deixa eu compartilhar aqui num minuto só, gente. Só um minutinho, compartilhar essa imagem aqui, ó. Olha aí, estou compartilhando a tela. Isso aqui, olha o que esse cara vai dizer, ó. Fica olhando aí, ó. Ó. Da Associação Centro-Leste do Estado de São Paulo, queremos convidar você Ó. a participar das comemorações dos 140 anos de história do povo batista no Brasil. Nessa cidade, teremos a oportunidade de deixar uma marca, um obelisco. Uma marca, um obelisco, viu? Ele fala bem claro, vamos deixar uma marca, um obelisco. O homem da Igreja Batista lá dizendo que vai deixar um obelisco, ou seja, o símbolo de Baal, né? Baal, o deus dos cananeus, aquela coisa toda. Agora eu quero descompartilhar a tela aqui, não quero descompartilhar mais. É isso aí, gente. Vai vocês daí. Ok, pode falar? Rubens, o Dória falou uma coisa, o Oliver falou uma coisa muito, que eu gostei muito, e eu ensino isso sempre. A gente não deve pegar textos isolados para ensinar o nosso povo. Você leu Amós, capítulo 5, sei onde está esse capítulo 1. Primeiro, os 3 profetas são contemporâneos, estão vivendo numa mesma época. Leia o versículo 1, Rubens. Seja fiel com o seu povo. Eu vou ler o versículo 1. Diz assim: ouve, esta é a palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Essa palavra é para a Igreja Batista, Rubens? Ou é para a casa de Israel? Continuo lendo. A virgem que Israel caiu e nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está a sua terra. Não há quem a levante. É a Igreja Batista que ele está falando? Ou é Israel? Eu vou pular para a gente não demorar. Vou para o versículo 4. Ele diz assim, olha, buscai-me. Eu quero que todo mundo leia o texto todo, para não ser enganado com jogo de palavras. Leia o texto todo que você não vai ser enganado com jogo de palavras. Amós, capítulo 1, capítulo 5, do versículo 1 até o 19, onde ele leu. Olha o que está escrito. Buscai o Senhor, ó casa de Israel, buscai-me que vez, mas não busquem em Betel. Você sabe o que estava acontecendo lá em Betel, Rubens? Não é para buscar lugar físico, lugar nenhum. Os irmãos não sabem, estava acontecendo postes, ídolos, eles tinham levantado, os reis tinham levantado. Igual esse da Batista, igualzinho esse, obelisco. Ô, Rubens, eu não te interrompi, meu irmão. Vai ver. Deixa eu falar. Então, o que acontece? Eu pegar uma palavra de Israel e querer atribuir, esse povo estava buscando idolatria, estava adorando ídolos em nome do Deus de Israel. Isso Deus vai falar lá no final. Abomino essas festas. Como o Moisés falou lá quando ele estava descendo do monte. Não é cântico de alegria, não é festa de vitoriosos, mas são idólatras, são derrotados. Jeremias vai falar no versículo 22 do capítulo 7. Eu odeio as suas festas. Por quê? Porque eles estavam adorando
em Tofete, eles estavam adorando Moloque, sacrificando suas crianças e dizendo que isso era em nome de Deus. Se isso é para a Igreja Batista, julgue você. Eu quero que os irmãos julguem e não fiquem caindo em palavras de persuasão de homens. Os irmãos que estão da congregação lá, ouvem eu falar isso o tempo todo. Cuidado com o que você ouve, analise até o que eu digo. Não caia nesses contos de vigário, não. Porque isso aí é manipular o texto bíblico. Leu só o finalzinho, por quê? Porque o início condena. Tá certo? Então, assim, é a minha fala sobre Amós. Se quiser conversar sobre o Jeremias, só que não esqueça de ler o versículo 31. Quiser conversar sobre Isaías, não esqueça de ler o texto todo. Mas não pode pegar só um pedacinho, Rubens. Lá está bem claro, ó casa de Israel. Se esse texto vale, então os pastores que estão praticando o dízimo da lei também pode praticar, ué? Olha a incoerência suas de ir e voltar o tempo inteiro. Se essa palavra, que não é para Israel, ela serve esses pastores que estão usando Malaquias e pode continuar à vontade. Porque se é, segundo a sua hermenêutica, segundo a sua forma de interpretar a Escritura. Então, por favor, Amós não está falando para a Igreja Batista. Amós não está falando para a Assembleia de Deus. Amós não está falando nem para você, Rubens. Amós está dizendo, ó casa de Israel. Você é de qual tribo, Rubens? Embora seu nome é Rubens, né? Qual tribo que você é? Não é para você essa palavra. Tá certo? Mas aqui traz um princípio para mim. Eu posso pegar esse princípio de muitas vezes me reunir em um lugar, como a gente vê aqui, igrejas que às vezes falam que são evangélicas, e fazendo rituais que são da magia negra e dizendo que é em nome de Deus. E está aí no nosso meio, está na televisão. Essas eu acredito que Deus falaria a mesma coisa. Mas essa palavra não foi dita para mim. Não foi dita nem para você. Foi dita para aqueles e povo lá que estava buscando em Betel, não em Jerusalém. Buscando em Betel ídolos para adorar. Ok, Lucas? Ok, pastor. Ok, meu amado. Ô pastor, quando o pastor fala que não foi para os batistas, eu pergunto, o que o Criador, ele, através do profeta, né? A boca do profeta diz que ele não quer, será que ele não quer de um e quer do outro? Imagina, por exemplo, um pai que fala para um filho, os outros estão ouvindo, mas ele fala para um, meu filho, você não me desrespeita. Os outros estão ouvindo isso. Mas será que ele tem que falar para cada um dos outros o que ele não quer que a pessoa faça? Será que é assim? Ou seja, eu não quero que Israel me louve. Eu não quero que Israel venha cantar para mim. Eu não quero que Israel faça culto, mas eu quero que a Batista faça. Não, porque eles estão falando que é para Deus, mas não é. E o Batista está falando que é para Deus e é? Ou o assembleano está falando para Deus e é? O que o Messias falou da adoração para nós? O que ele disse? Os verdadeiros adoram em espírito, aqui, ó. Deixa eu botar aqui minha cara aqui. Aqui, ó, na cabeça, no entendimento, na mente. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Sendo em espírito, é em verdade. A este, o Pai procura, porque são poucos que adoram assim. Tá certo? Agora, se o profeta falou que o Criador não quer som de harpa, não quer cantoria, quem vos convidou a pisar nos meus átrios? Chega Isaías a dizer isso. Ofertas vãs. Ele fala que não quer saber disso. O que ele quer? Que a pessoa vá para a Batista louvar lá? Não. Ele diz, eu quero que vocês pratiquem a justiça, que estenda a mão a quem necessita, que reparta o pão com quem não tem. Isaías, esqueci o capítulo, mas está lá em Isaías. Então, quando você vê o Criador falando para um grupo o que ele não quer, e automaticamente o que ele quer, você vê que o que ele não quer é o que as igrejas evangélicas fazem. E o que ele quer é o que todos deveriam fazer. Na mesma hora que ele fala o que ele não quer, ele fala o que ele quer. Seja no Amós, seja Zacarias, seja Isaías, seja Jeremias, seja qualquer profeta. No momento exato que ele fala o que ele não quer, ele fala o que ele quer. E o que ele quer nunca é que faça a mesma coisa, só que agora na Igreja Batista, ou na Assembleia, ou na Presbiteriana, ou na Universal, ou em qualquer outra denominação protestante ou da Umbanda, qualquer religião. Não. Ele é taxativo sempre e diz, olha, nisso não lhe agrada. Ofertas e oblações não lhe agradaram.
Portanto, retira o primeiro, estabelece o segundo. O primeiro, na velha aliança, existiam essas coisas. Prática de culto divino, santuário terrestre, figura sacerdotal. Hoje, Pedro ensina para a gente que nós crescemos como pedras preciosas para sacerdócio verdadeiro, para apresentar culto espiritual, está escrito lá, tá certo? E somos nós que crescemos para a morada. Então, hoje, o local, o culto e o sacerdote somos nós, segundo Pedro. O Messias é o sumo sacerdote. Os pastores são impostores. Eles estão no lugar da cabeça do Messias, como sacerdote. Aqui no Brasil, não se chama sacerdote, fala pastor e padre, às vezes fala sacerdote. Mas quando você vê em outros locais, chama até de reverendo. Aquele que merece ser reverenciado, adorado, né? Então você vê, o pastor, qual papel ele desempenha se o nosso pastor é o Messias? Qual papel um pastor evangélico desempenha se o nosso pastor é o Messias, nós ouvimos a sua voz e o seguimos? O pastor entrou em que posição? Se fosse uma partida de futebol, qual é a camisa que ele veste? A camisa do Messias? Se não é do Messias, é de quem? Então, é muito complicado para defender pastores da existência da função dele. Função religiosa denominacional. Tá certo? Na igreja evangélica, na igreja protestante, ou o pai de santo, ou o guru, ou o padre. Essa figura sacerdotal que tinha na velha aliança, mas que não agradava ao Criador. Tanto é que você vai ler um monte de vezes em Coríntios, em Hebreus, dizendo que aquele sacerdócio era falho, que os homens morriam e havia necessidade de nascer outro. Agora os sacerdotes estão tudo aí, se chamando pastor ou padre, mas desempenhando essa função de estar entre Deus e o homem de forma efetiva. Então você procura espaço para eles na nova aliança. Você não acha? Paulo chegou a dizer, olha, eu temo que após a minha partida surja entre vós, ou levante-se de vós mesmos, pessoas que façam discípulos para si. Os discípulos para aquelas pessoas. Como você tem hoje discípulos de Macedo, discípulos de RR, discípulos de Malafaia, discípulos de tanta gente. E se tem discípulos do Rubens, eu digo para vocês se afastarem de mim, viu? Corram de mim. É o que eu falo sempre. Eu não quero ninguém atrás de mim, não me siga que eu não sou novela, nem me obedeça. Se existem seguidores do Rubens, eu aqui em público, alto e bom som digo, eu não os quero. Cada um siga a sua vida. Naquele dia eu não vou poder estar perto para poder ajudar a absorver ou condenar ninguém. Então, corram de mim. Saiam fora, deixem de ser meus seguidores, que eu não quero seguidores. Eu já repeti isso centenas de vezes, mas acho que não custa repetir para os novos que estão chegando. Porque, de repente, começa a me seguir também. Ok. Rubens, você fez uma... Fabiano? Oi? É porque o horário também já está... Eu vou só pedir para vocês aí, se tiver uma colocação, ou até mesmo uma pergunta, a gente já vai dar 11 horas já, para não ficar tarde demais. Tanto o Fabiano que amanhã vai ter que acordar cedo, como você falou, o Rubens também já deve ter acordado. Então, a gente, para não ficar tão extensivo e grande o hangout, né? Mas, eu vou pedir, se você tiver alguma colocação, faça. Se tiver alguma pergunta, faça também. O Rubens também cumprimenta e a gente aí vai finalizar agradecendo a todo o pessoal. Eu quero só falar rapidamente aqui. Eu não sei muito mexer com essa questão do hangout e tal. Apareceu uma mensagem aqui na minha tela, sim ou não. E eu cliquei em sim. Eu não sei lá, eu cliquei em sim. E com isso eu acho que eu acabei bloqueando alguém aqui, o Gelson, parece que foi ele e tal. Não entendi bem. Ele falou que bloqueou, mas rapaz, ele me bloqueou. Né? Se foi isso, eu peço perdão, não foi de maldade. Eu vi a mensagem ali direito. Na agonia aqui, eu acabei clicando em sim. Não sabia se era o que era, entendeu? Mas, Flávio, você faz o seu cumprimento aí, sua colocação, e quiser fazer uma pergunta, você faz. E o Rubens faz a réplica. E a gente vai para os agradecimentos de todo o pessoal que assistiu e está assistindo até agora, tá bom? Ok. Oliver, primeiro eu quero te agradecer, meu irmão. Quero te agradecer pela oportunidade, agradecer o Rubens mesmo, gostei de conversar com ele. Vou assistir alguns vídeos seus, tá, Rubens? Vou te conhecer agora. Antes, eu vou falar igual o Jó. Te conhecia só de ouvir falar. Agora eu tô te vendo e quero... Não, o Jó que diz, antes te conhecia somente de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem lá com o criador lá. Não, é só brincadeira, tá? Eu quero complementar, primeiro dizendo,
O Rubens fez uma andança aí, misturou um monte de coisa. Só consertar aquilo que eu acredito. Ele falou de Amós sobre culto e louvor. E foi lá para a mulher samaritana falar de adoração. Adoração não é louvor. Adoração nunca foi louvor. Certo? E depois foi para pastor. Eu queria um hangout para a gente conversar sobre lideranças, sobre reunião e sobre templo. Esses temas a gente poderia sentar e conversar mais. Porque eu acredito, e o próprio Pedro diz, apacentai o rebanho de Deus, assim como eu estou fazendo. Mas a gente deixa para conversar isso em outro hangout, porque senão não vai ter tempo, é muito tempo. Mas eu só quero dizer que, para concluir minha fala e passar para o Rubens e para o Oliver, é o seguinte, meus irmãos, se você não frequenta uma denominação religiosa, isso não define se você não é noiva. Não define. A placa de igreja não salva ninguém. Você ouve isso no meio evangélico o tempo inteiro. Eles falam isso, virou um jargão no meio deles. Eu afirmo o que eu vivo e o que eu ensino, onde eu tenho oportunidade de ensinar a palavra do Senhor. Não é a denominação que me faz ser igreja. Eu dei 3 exemplos aqui. 3 exemplos aqui. Você tem os evangélicos, você tem os neopentecostais, que era bom eu ensinar alguns aqui que talvez não saibam, que fica falando como se neopentecostal fosse protestante. Não é. Historicamente, não é. Mas aí, como não temos tempo, então deixa isso para outra oportunidade. Tem os irmãos da Vínia, que não congregam em templo. Tem os irmãos dos discípulos, que não têm templo. E tem esse irmão, que se vocês quiserem buscar conhecer esse movimento, que eu também achei muito interessante, que é Igreja Orgânica, o nome do livro, do Neil Colley. É um movimento também que funciona em casas. Então, como que eu disse aqui que igreja evangélica que salva? Não salva em momento nenhum. Agora, aquele que é salvo, ele está no meio da igreja. Aonde ela estiver. Ele se reúne, isso é a minha crença, junto com o que eu creio e está escrito na palavra do Senhor. Se reúne, seja numa denominação, seja num sofá de uma casa, seja em um hotel, seja em um cemitério. Ele se reúne para compartilhar a palavra, para louvar o Senhor, como o próprio Salvador fez, para louvar o Senhor, como Paulo disse em Colossenses lá, e o Rubens leu, ainda bem que ele leu o texto. Se é no entendimento, é na visão do Rubens. Na minha visão, não dá para cantar no entendimento. Eu canto com as minhas palavras. Então, não fique preocupado. Será que eu estou condenado se eu estou fora de uma denominação evangélica? Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Agora, se você não está no meio da igreja, aí é uma questão, que é você que vai julgar. A igreja, a noiva, se reúne. E eu tenho muito dado aqui no Novo Testamento para a gente conversar sobre isso. Tá certo? Que Deus mesmo nos abençoe. Que eu quero agradecer o pessoal aí da igreja lá que acompanhou. Quero agradecer o Gelson mais uma vez, Oliver. Meu irmão, muito obrigado, viu? Foi um prazer te conhecer. E Rubens também, meu irmão. Muito obrigado. Adorei estar conversando com você. Que a gente tenha outras oportunidades aí, né? Com respeito, com dignidade, né? E com maturidade, falar da palavra do Senhor. Eu tenho dito o seguinte: algumas diferenças são periféricas, não nos separam, não devem nos separar enquanto igreja. Talvez nos separem enquanto denominação, enquanto sistema religioso. Mas quando igreja, não. Somos a noiva do Senhor. Fica com Deus aí, até mais. Tá. Obrigado também, Oliver. Obrigado a você e ao nosso queridíssimo pastor Flaviano. Só fazer uma pequenina colocação sobre as questões colocadas pelo pastor. Quando ele falou lá no princípio que a verdade, vamos dizer assim, né, ficou omitida ou escondida, ficou adormecida até o século XXI, e só no século XXI é que as pessoas propagaram essa verdade, que tal, que não crê nisso, e falou esse tipo de assunto. Agora eu deixaria no ar também a questão envolvendo a igreja, né, a noiva se reunir. Será que só no período de Lutero é que ela voltou a se reunir? Antes não tinha noiva mais, a noiva estava dormindo também e voltou a se reunir de Lutero para cá? Fica essa pergunta no ar. E, Oliver, sem tréplica, sem réplica, sem eu falar mais nada, eu já dou meu boa noite agora, mas eu queria ouvir uma resposta bem rápida do pastor sobre uma pergunta derradeira e eu já estou me despedindo. Quem vem
senão para matar, roubar e destruir? Que o pastor responda e eu não falo mais nada. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Essa pergunta é boa, né? É o seguinte, eu tenho conversado com alguns irmãos que eles dizem que isso é os pastores do futuro. Eu tenho lá as minhas dúvidas. Embora eu concorde que são falsos líderes, mas não falsos líderes no sentido de... Porque esse texto não é profético. Jesus, o próprio Salvador, diz: eu sou a porta. Os que vieram antes de mim, antes não é futuro. Antes é passado. São ladrões e salteadores. E o ladrão, versículo 10, vem senão para roubar, matar e destruir. Então, Rubens, eu penso que esses ladrões, posso estar equivocado, tá? Penso que esses ladrões são Teudas e Judas, que Gamaliel fala lá em Atos, que eles tentaram reunir as ovelhas do Salvador, se passando por Messias, mas o Salvador disse, eles tentaram, mas as ovelhas não ouviram a sua voz, porque as ovelhas não ouvem a voz do estranho. Mas a gente está bem parecido que são falsos líderes. Eu só não acredito que é do futuro, tá? Para mim são do passado, porque antes de mim eles vieram. Tá certo? Pastor Fabiano, rapidinho, só para me finalizar aqui, eu gostei da pergunta do Lucas e queria só complementar. O senhor falou que não gosta de textos isolados, né? E o senhor foi lá para trás ler apenas antes. Eu queria que o senhor seguisse a leitura, né? Dali em diante, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aí ele fala, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que se diz pastor, de quem não são as ovelhas, vendo o lobo, foge. Ora, ele foge porque ele é mercenário e não tem amor pelas ovelhas. E ainda vai seguindo adiante, aí que ele vai falar que ainda me cabe, aí existem outras ovelhas que me cabe também conduzi-las, cabe a ele, pastor. Não cabe a ninguém, a ele conduzir. Não é a mim, não, senhor, não. Ele fala que cabe a mim, convém conduzi-las também. Será que não está falando do futuro, pastor? Aí não está falando do futuro, será que aí só está falando do passado? Então fica fácil entender, só ler o texto completo. Eu falei, eu não gosto de ler o versículo, eu gosto de ler todo. Eu acredito que eu tinha que fazer um apanhado do que e aí ler todo o contexto, ficaria muito claro, entendeu? Você ia ver que está falando não só do passado, presente e futuro. Ele está falando em todo o tempo, porque o nosso Pai, ele não muda, não tem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, entendeu? Então, ali, essa passagem está muito clara, não tem como a pessoa tentar imaginar outra coisa. Está muito claro. Ele fala dos que foram ladrões, né? Que vieram, também, isso aí, plenamente. Mas ele fala também que ele é o único pastor e fala que convém a ele, pastor. Ele não fala assim, eu convém a mim, e também alguns que eu vou denominar pastor, que eu vou ungir pastor, né? Assim que eu nunca vi ungir pastor. Né? Outra coisa, Oliver, se você me permite, outra coisa, o pastor citou lá Teudas e Judas, né, na questão envolvendo Gamaliel, e é importante a pessoa ler e notar que ali não se enquadra como aquele que veio antes de Jesus, porque, cara, o Teudas era, na verdade, não um pregador do Messias, ele era um revolucionário, um Che Guevara, e o Judas também era um Che Guevara, eram os caras que queriam dominar aquele local, e juntou um exército, e foram mortos eles e o exército deles. Então, quando Gamaliel, aquele idiota, uma besta quadrada, que o pessoal lá idolatrava, e até hoje muitos idolatram, ele falou ao público que dava ouvido a eles, e falou uma mentira, disse que a obra, se não for de Deus, ela termina. Um monte de obra que está por aqui não é de Deus, está até hoje. Mentiroso, aquele Gamaliel safado. O que ele citou ali não foram pessoas discípulos de Jesus, se dizendo Jesus. Tem nada a ver com isso. Quem falou isso foi o Flaviano. O Gamaliel, fariseu, disse que se levantou antes como liderança do local.
e juntou 400 homens. Era um exército que ele estava levantando para dominar a região ali. E foram mortos. Ele e depois dele um tal de Judas. Tá? Só lembrando disso. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Primeiro, olha, a pergunta, eu não li texto incompleto, não. Ele me fez a pergunta quem é o ladrão. Ele não fez a pergunta quem é o bom pastor. Se ele me perguntasse quem é o bom pastor, eu seguiria a leitura. Então, essa é a questão. A primeira pergunta ele fez, quem é o ladrão? Eu disse ainda, na minha interpretação. Não foi não, pastor. Eu não perguntei quem é o ladrão, não, pastor. Eu perguntei assim, pastor... Não. Quem é o ladrão de João 10? Não, pastor, nem falei João 10. Pode estar gravado aí. Eu falei assim, ó. Quem é que vem senão para matar, roubar e destruir? E quem é que vem para... Não, ladrão? Não, mas o senhor termina o programa botando palavra na minha boca, mas tudo bem. Não, gente, é uma questão de lógica. Quem veio para matar, roubar e destruir? O ladrão. Você me perguntou quem é o ladrão. Então eu te respondi quem é o ladrão. O bom pastor, o próprio apóstolo Pedro fala lá, ele é o grande pastor, o supremo pastor. Nós não temos dúvida disso. Agora, mais uma vez, é a sua opinião, Rubens. A minha opinião lá de Atos é o seguinte, eles estão questionando o Messias como Salvador. E por que ele cita Teudas e Judas falando do Messias fazendo seguidores? Mas é a minha interpretação. Eu não estou dizendo que eu estou certo aqui, não. É a minha interpretação. Como você está falando que é a sua interpretação, que é um revolucionário. Jesus também foi um revolucionário. Jesus também foi um Che Guevara. Aos olhos dos outros, sim. Aos nossos olhos, ele é o Salvador. Mas aos olhos dos outros, é só olhar na história o que a história diz dele. Então, assim, a pergunta eu respondi sim, Oliver. Eu conheço bem o texto. Só não respondi porque ele não me perguntou quem é o sumo pastor, quem é o grande pastor, quem é o pastor das ovelhas. Eu diria que é Jesus, que não é eu, que não é um ou outro aí. O Messias não vem com características de líder local, humano, tanto que o próprio Roma, que seria as pessoas mais interessadas em destruir uma liderança na Judéia, lavou as mãos e disse, não vejo condenação nesse justo. Então Roma nunca viu o Messias como Che Guevara, como revolucionário. Os caras que queriam acusar ele de qualquer jeito eram os líderes religiosos da época, os sacerdotes da época. Estou falando dos historiadores. Não. Historiadores vê Jesus como revolucionário. E outra coisa, olha, só para me encerrar então. Você falou aqui que é eu que guio as ovelhas. Quem disse isso? Quem sou eu? Eu disse para você, a primeira pergunta do Rubens, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu disse? Eu não consigo fazer isso. Eu quero ser salvo. Se o próprio Senhor não fazer isso na minha vida, é Ele quem conduz as ovelhas ao aprisco. É Ele quem tira para fora as ovelhas e guarda as ovelhas. Em momento nenhum, pastor, eu sei que pode e tem pastor que se acha o Messias, que quer dominar mesmo, eu sei. Mas não é isso que a Bíblia ensina, apóstolo Pedro ensina para nós. E deve cuidar como quem tem que prestar contas, o autor de Hebreus, perdão. Tá certo? Mas não. O pastor que fala que ele leva a igreja a ovelha, que leva a ovelha a Cristo, ele não é pastor. Ele nunca entendeu a ideia, o que é o poimento. Que Pedro recebe essa palavra do próprio Salvador. Me ama, poimendo minhas ovelhas. Tá certo? Pastorei minhas ovelhas. E ele fala isso lá na sua carta. Vocês anciãos, vocês presbíteros, pastorei o rebanho de Deus, como eu sou um de vocês. Mas é que, igual eu estou te falando, o assunto a gente tem que desenvolver, porque senão vai ficar uma fala partida aí o pessoal não vai entender, entendeu? Terminei. Só para finalizar aqui, pastor, rapidamente, né? Quando eu falei sobre o texto que o senhor não leu, eu falei que a pergunta foi uma e a sua resposta foi outra. Entendeu? Porque o senhor foi lá para trás, falar que foi do passado. Então, a pergunta foi feita em cima do que é quem veio para matar, que é o ladrão, né? Que veio para matar, mas o senhor falou ladrão. Eu acho que está certo, né? O senhor fala que foi ladrão. Mas aí eu lhe perguntaria também, né? Quem é esse ladrão, né? Que está se falando? Que muitas pessoas repetem que é o diabo, que é o diabo, que é o diabo. No meio pentecostal, você ouve isso mesmo. Eu estou falando do pentecostal, com a impressão que eu não gosto de pentecostal, não é isso não, me perdoa. Ô, pastor. Pentecostal que eu não gosto. Eu não gosto de neopentecostais. Os pentecostais eu respeito demais, embora temos diferenças, mas eu respeito muito. Mas os neopentecostais, para mim, tem dificuldade até de ver como doido.
Agora, pastor, confessa aqui que o senhor é homem de Deus, o senhor não fala mentira e nem em público, assim igual o senhor tá, vai falar uma mentira grande. O senhor aprendeu que quem veio matar, roubar e destruir não é o diabo. O senhor aprendeu com quem, pastor? Estou estudando, Rubens. Mas com... Analisando o texto. Mas onde o senhor ouviu isso? O senhor ouviu isso na Igreja Batista ou foi fora? Oi? O senhor ouviu isso, foi na Igreja Batista ou foi fora da Igreja Batista? De que quem veio matar, roubar e destruir não é o diabo. Lá o senhor ouviu o quê? O da Igreja Batista. O senhor aprendeu que é o diabo ou que não é o diabo? Eu vou dizer o seguinte, eu sei a resposta que você quer. No meio evangélico, ele diz isso sim. Eu concordo com você, Rubens. Eu não estou dizendo que eu não discordo de você, não. Mas eu estudei, li, e lendo o texto, eu entendo que o ladrão não é o diabo. O ladrão está ligado ao primeiro ladrão. Mas são ladrões e salteadores. O senhor foi despertado para ler isso? Onde e como? Para ler isso. Como é que o senhor despertou? Peraí, deixa eu ver direito. Reflexão da palavra, Rubens. Tá bom. Lê, analisa. Quantas vezes você está lendo a palavra e a palavra... Tá bom, pastor. O que eles falaram é igual o dízimo. É igual a questão do dízimo. Você não pensa que eu fui ensinado que o devorador era demônio? É lógico que fui. Também fui. É só ouvir as pregações aí. Agora, isso não quer dizer que eu continuo propagando esse ensino, né? E isso também. O irmão que fala que o ladrão é o diabo é porque ele foi ensinado assim. Até que ele tenha esse conhecimento que você tem hoje, porque eu te pergunto, quem foi que te falou isso também? Não foi alguém que te orientou? Foi. Foi o Dudu. Igreja, Eu fui o Edival, filho do Darcy. Um edificando o outro, um ajudando o outro. Isso é igreja. Você teve que reunir com alguém te orientar. Isso para mim é igreja, meu irmão. Na verdade, irmão, foi o Darcy, o Dudu, filho do irmão Darcy, quem me mandou ler de novo o texto. Ele que eu não tinha visto, não. Edival. Eu não sei quem é, não sei. Eu sou muito fraco no conhecimento das personalidades do meio religioso. Conheço esses caras que estão na televisão, infelizmente. Eles viveram, né? Eu estava falando ali, eu falei que o senhor conduzia, né? Mas observe, pastor, há uma contradição aí quando o senhor diz que não conduz, né, as pessoas, né? Porque o senhor mesmo acabou de dizer, né, que precisa de alguém para conduzir, alguém para... Então o senhor faz esse papel de condutor, sim, entende? E o Salvador, ele está bem claro e explícito falando que convém a ele conduzir, a ele, entendeu? Não é ninguém, não é eu, não é ninguém, é a ele. E para isso, ele deixou o Espírito dele para que nós aprendêssemos através do Espírito dele, entendeu, pastor? Não precisa de um BR, como você usa, um BR, uma pessoa, um ser humano para fazer isso. Ele tem o Espírito dele para nos conduzir. Agora, o que acontece é que esses caras se auto-intitulam, pastor, que não tem nenhuma base, pastor, nenhuma. Não vai dar tempo agora de expandir esse assunto, porque é esse assunto que eu gosto de falar muito, né? Mas eu não vejo nenhuma base para isso. Vamos marcar outro, porque senão realmente vai ficar assim, no meio, aí fica ruim, entendeu? Tá vendo? Deixa eu concluir rapidinho. Viu? Assim, eu não vejo nenhuma passagem que dê base para dizer foi ungida pastor, vamos ungir agora foi o pastor. Porque está escrito que devemos levantar o pastor e ungir ele. Não tem essa base, não existe. Não existe. E muito menos dizer assim, o cara tem que estudar teologia para virar pastor também. Essa prática, essa base também não existe. Então, assim, eu continuo defendendo que o Salvador, ele sim, tem que conduzir ele, não é nenhum BR, tá bom? Mas, vamos lá, para não ficar muito redundante também, vou passar para o Flávio queria falar, desculpa, Flávio, vou falar você, então, tipo, raciocínio. Não, ok. É porque esse assunto é bom, a gente poderia falar mais. Eu penso diferente de você, Eduardo. Eu não vi no sentido assim de conduzir pessoas a Cristo, não. Entendeu? Eu tenho algumas perguntas que eu poderia fazer para vocês me explicarem. Se não tem pessoas que... Olha o que o Rubens acabou de falar aí. Alguém edificou ele e disse, leia de novo o texto. Tem uma coisa errada lá. Isso é igreja. O líder, ele serve para orientar na palavra do Salvador. É esse o papel do líder. O Dudu não é líder de nada, nem nunca foi pastor, viu, irmão? Dudu não é líder. Alguém te orientou. Alguém te orientou. Tá certo?
Aqui, fica a pergunta para você, então, o Dória, o Oliver e Rubem. O que o apóstolo Paulo quis dizer? Um plantou, o outro regou e Deus deu o crescimento. É só pensar um pouquinho, a gente pode discutir, por isso que eu estou falando, a gente tem muito assunto para a gente conversar, senão vai ficar no meio do caminho. Mas Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. É uma boa pergunta para a gente refletir. O que significa isso? O que Pedro fala lá, na segunda carta dele, no capítulo 5, apacentai o rebanho de Deus. O que Jesus quis dizer para Pedro? Pedro, apacente as minhas ovelhas. Será que Pedro entendeu errado? A gente tem muito para conversar. Olha. Opa, nesse momento, pastor. É que o assunto vai morrendo, mas não morre. A questão é a seguinte, Oliver. Quando você vê falar Apolo regou e Paulo plantou, Apolo regou, foi uma situação em que Apolo saiu pregando, mas não tinha muito conhecimento. Tanto que coube depois Paulo deixar ele uns dias, parece, se eu não me engano, na casa de Lídia, para poder doutrinar ele melhor, porque ele pregava umas coisas um pouco fora do que Paulo ensinava. Então, quando o pastor fala, parece que ali citou dois pastores, né? Um pastor pregou, o outro regou. Só que nas igrejas evangélicas só tem um pastor. Por exemplo, o R.R. Soares. Os outros vão falar só a mesma coisa que ele. Vai ser a onipresença dele onde ele não está. Vai falar igualzinho ele. Até o gesto vai ser parecido. Isso acontece na Universal, acontece com os batistas que pregam todos iguais. Por que isso? Porque eles não são onipresentes igual o Criador. Então tem que ter ali a identidade da denominação transpassada por outro homem. Só que no caso lá que ele citou, não foi caso de dois pastores evangélicos. Foi o Apolo que estava pregando de um jeito e Paulo que pregava um pouco diferente. Aí ele falou, quem dá o crescimento é o Messias. Ele falou que não é para fazer isso. Ele falou no passado. O pastor que defendeu que o ladrão é do passado, né? Agora não defende, que ele falou, Paulo plantou, passado. Apolo regou, passado. Ele está citando algo que aconteceu, entende? Mas não exatamente que é para fazer isso, para ter um pastor para regar, outro para plantar. Outra coisa, a pessoa que me abriu os olhos com relação ao ladrão não é pastor, não é líder de nada, é só alguém comum, igual a gente. Então, quando você vê nas escrituras, esse modelo está certo, de uns irmãos levar a informação para outro. Agora, o que não está certo, de acordo com a escritura, que não é o modelo, é alguém ir no cartório, pagar R$200, abrir uma igreja, colocar qualquer nome que quiser, tirar o CNPJ e virar representante do Messias da noite para o dia. E é isso que todos fizeram. Igreja não, denominação. Denominação, igreja de denominação. Quando fala igreja, agora estou falando de denominação, é que a mente também está... Igreja é o Messias e o Espírito Santo. Denominação. Então, hoje, com R$200, tu chega no cartório, a mulher não pergunta, você tem teologia? Você sabe? Não precisa nada, é só dinheiro. Pagou lá R$200, vira-se representante de Deus da noite para o dia. Qual? Todas. Todas fizeram isso. A Batista pode ser velha pra caramba, mas um dia ela fez isso. As que vão iniciar amanhã no cartório, quando o cartório abrir, vai começar amanhã. Mas do mesmo jeito que a Assembleia começou um dia, Universal e todas as outras que estão aí. Foi no cartório, abriu lá um CNPJ na Receita e virou representante do Messias da noite para o dia. Eu pergunto, pode ser algo sério isso? Opa, vai falar, Fábio? Não, eu pergunto, é para mim responder se isso é sério? Isso é só cumprir normas. E detalhe, para ser igreja não precisa de CNPJ, não. Volto a dizer, tem denominações e muitas denominações aí que nem tem. Por exemplo, você fala assim, por isso que eu falo, a gente tem que ter tempo, tá? Lá tinha denominação? Eu pergunto para você, uma microempresa, naqueles dias lá, tinha CNPJ? Não tinha, porque não era parte da cultura e do contexto daquele povo. Hoje, se você quer abrir uma organização religiosa séria, o ideal é fazer um CNPJ, segundo as leis que está aí. É o contexto que nós vivemos. Agora, isso é igreja? Não é igreja. Isso é formalizar. Não vos conformeis com este mundo. Ô pastor, não tomais a forma deste mundo, mas renovai o vosso entendimento para saber qual a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Não vos conformeis, não tomais a forma do mundo. A igreja evangélica, que era o que mais tem forma do mundo, toda legalizada, institucionalizada, em dia, recebe até incentivo desse governo, nessa hora se esquece
que o mundo jaz no maligno, e a igreja evangélica, de mãos abertas, recebe as benécias. Hã? Tem autoridades que a gente tem que ser sujeitas a elas. Mas a questão religiosa, para quê? Em relação a Deus, para quê? Se você pode exercer a sua fé sem isso. Aí, olha você colocando denominação como igreja. Quem diz que é em relação a Deus? A denominação não é para a pessoa ir lá? Flaviano, vamos segurar aí. Deixa eu falar, fala. Vambora, vamos dormir, cara. Mas a gente faz mais. Eu tô com sono. Concordo. Não, eu concordo. É só marcar. Segunda-feira, pode ser, Oliver? Isso. A gente pode marcar porque amanhã eu estou na sala de aula às 7 horas da manhã. À noite minha, eu dou aula também, dou aula de manhã, tarde e noite. E ainda tem as reuniões na igreja. Então, assim, segunda é um dia bom para mim, segunda é o dia que eu tenho folga. Segunda-feira que vem? Então tá marcado. Segunda-feira que vem, faz um bate-papo aqui e aí a gente vai com calma. Eu tinha muito. Em 2 ou 3 horas a gente está discorrendo tudo assim. Mas eu gostei muito, eu quero agradecer aí o Flaviano mais uma vez, por ter vindo, ter participado, né, ter tido essa boa vontade, vamos dizer assim, né, de estar aqui com a gente, sem nenhum tipo de preconceito, falando, né, de forma bem aberta, né, sabe, sem nenhum tipo de preconceito, por conta da gente ter uma visão diferente da dele, né. Então, agradeço ao Flaviano, ao Rubens, como sempre, também está sempre com a gente aí, mesmo com sua correria, né, dia a dia, seus trabalhos, mas toda segunda-feira aqui, bate rede com a gente aqui para poder falar das coisas do computador. Eu agradeço também a paciência dele e a paciência da Marquinha também, que deve estar cansada aí aguardando, já vai dar meia-noite. Então, eu agradeço também a todo o pessoal que está aí ainda, aqui no Verdade Oculta 2, toda a galera que acompanhou o Hangout. Segunda-feira que vem a gente faz esse bate-papo mais uma vez aí e fala de mais coisas, tá bom? Então, boa noite a todos aí. Pode se despedir, Flaviano. Mais uma vez, Rubens, muito obrigado, meu irmão, pela oportunidade de a gente conversar. Oliver, mais uma vez também, meu irmão, muito obrigado. E o pessoal aí, espero que tenha acrescentado. E eu falo como se eu estivesse falando com os irmãos que estão comigo. Julguem, não tomem, nem eu, nem Rubens como verdade, julguem, analisem e tirem suas próprias conclusões. Entendeu? Eu acredito que nem o Rubens falou mal de mim como se eu não fosse um servo do Eterno, e nem eu sou louco de falar isso dele. Temos diferenças, temos pontos de vista diferentes, mas eu acredito que queremos fazer a vontade do Salvador. Tá certo? Que Deus abençoe todo mundo aí. Uma boa semana para todo mundo.